E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o Dia Mundial do Câncer de Cólon, né? Que ocorreu há um tempinho, então ocorreu no dia 31 de março, mas eu achei esse artigo bastante interessante, então eu trouxe para vocês porque ele fala de alguns pontos que eu sempre venho falando aqui nos vídeos, tá? Então, antes de explicar um pouquinho para vocês sobre esse tema, eu queria pedir para vocês, como sempre, se inscreverem no canal. Então clique no botão aqui embaixo inscrever-se, clique no sininho do lado para ativar as notificações, que aí sempre que tiver um vídeo novo vocês vão ser notificados sobre esses vídeos novos que vão chegando. Aí vocês logo assistam, curtam, compartilhem os vídeos, né? E também deixem os comentários, que é muito importante. Comentem alguma coisa, qualquer coisa. Até um joinha já vale comentário, porque vocês fazendo isso ajuda a fazer esse canal crescer e vocês vão estar ajudando a informação chegar para mais e mais pessoas, informações de qualidade sobre tudo que eu trago aqui: câncer, oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos alternativos, tratamentos convencionais, né, descobertas sobre câncer, pessoas famosas que tiveram câncer explicando o caso delas, sempre com uma linguagem simples, tranquila, para que vocês possam entender. Beleza? Vamos lá então. Dia Mundial do Câncer de Cólon, doença registra aumento entre jovens adultos. Isso realmente a gente tem visto muitas pessoas mais jovens tendo câncer de cólon, né, o câncer do intestino grosso. É o segundo câncer mais comum no Brasil, entre homens e mulheres também. Então, aqui no subtítulo, a genética, o microbioma e os baixos índices de diagnóstico podem ser fatores por trás do aumento, dizem os especialistas. Então, aqui estou falando do câncer coloretal normalmente associado a pessoas idosas, normalmente a partir dos 50 anos. Porém, aqui, né, tem uns dados aqui americanos de que 1 em cada 5 casos estão diagnosticados com pessoas com menos de 55 anos, né? Em comparação em 1995, que era 1 em cada 10. Então aumentou muito o caso de câncer de cólon em jovens. Tá? E aí uma explicação para a diminuição da idade que ele dá, né? Tem várias razões, incluindo os fatores ambientais e genéticos. Eu diria mais ambientais do que genéticos, a gente vai explicar um pouquinho mais embaixo também. Aqui eles falam que a baixa taxa de exames de rastreio, né, para investigar o câncer, e diagnósticos errados em pessoas jovens, né, também influenciam nos números. Mas, enfim, estamos chegando ao ponto que não devemos mais considerar o câncer coloretal uma doença exclusiva de adultos mais velhos. Isso já está bem estabelecido, né? Aqui fala também que os resultados também revelaram um aumento no diagnóstico de casos avançados, já metastáticos, o que é especialmente preocupante porque as colonoscopias são uma grande ferramenta de detecção precoce do câncer coloretal, em termos de triagem, que pode realmente detectar e eliminar lesões pré-cancerígenas. Eu falo assim, já falei algumas vezes lá no Instagram, principalmente, que se tem um exame melhor do que a mamografia é a colonoscopia. Porque se pensando em câncer, fala-se muito da mamografia. Porém, a mamografia é um exame que só faz diagnóstico, né? Ela não trata. Você vai fazer uma mamografia e vai lá, tá o câncer ali, beleza. E aí, vai ter que operar, vai ter que fazer o tratamento. Já a colonoscopia, o que é a colonoscopia para quem não sabe? É uma câmera que entra pelo ânus e percorre o intestino grosso, onde tem a maior parte dos cânceres. É da mesma forma que uma endoscopia, né, que entra pela boca e vai ver o estômago, entra pelo ânus e percorre o intestino grosso. O exame é feito com sedação, então você não sente, então não é desconfortável. Então é um exame que você, com a câmera, ela vê até carocinhos que a gente chama de pólipos, e esses carocinhos que vão se tornar um câncer daqui a 5 anos, ou 8 anos, 7 anos, ele pode retirar aquele carocinho antes dele se tornar um câncer. Então é um exame que, além de enxergar, achar, ele também trata, ele também tira, né? Então é um exame muito mais importante, né? Mas ele não é tão falado hoje em dia. E diagnostica também o câncer quando ele já está lá. Bom, o aumento das taxas em adultos mais jovens levou esse órgão aqui, né, a mudar sua recomendação em 2021 para diminuir, em vez de 50 anos, para 45 anos. Então, lá nos Estados Unidos, a recomendação é fazer colonoscopia a partir dos 45 anos. No Brasil, ainda está nos 50 anos. Mas, por prudência, eu acho que vale a pena
todo mundo começar a fazer colonoscopia a partir dos 45 anos. E, gente, aqui não fala, mas não é anual, tá? O câncer de cólon, normalmente, ele tem uma evolução mais lenta do que os cânceres, e a gente pode fazer colonoscopia a cada 5 anos, a cada 10 anos, dependendo de alguns fatores, tá? Então é um exame talvez um pouco chato de fazer, mas que você consegue espaçar o tempo dele, tá? Porém, aqueles com fatores de risco precisam começar ainda mais cedo. Por exemplo, talvez quem tem histórico familiar, né? Até vermos essas tendências começarem a se inverter, temos que continuar a estudar as estratégias que precisamos adotar. Beleza, aqui fala quais são os fatores de risco coloretal, do câncer coloretal. Aqui ele fala scores de risco genético, né, que a genética pode tentar predizer quem tem uma idade precoce, mas podem ser mais eficazes se levar em conta a interação com os fatores ambientais, porque a genética não é tudo. Genética não é sentença, genética não é determinante. Às vezes você tem uma predisposição, você tem uma facilidade de ter por algumas questões genéticas, mas o ambiente, fatores ambientais podem diminuir essa chance, né? O que são fatores ambientais? São coisas, interação com o meio ambiente através de estilo de vida, né? Então a questão é quais são os fatores ambientais. A descoberta requer estudos de longo prazo de grandes populações que são caros e difíceis de conduzir, especialmente porque seriam mais úteis se incluíssem fezes, sangues e amostra de tecidos e também outros exames mais complexos. Então são estudos caros que dificilmente vão conseguir serem feitos, né? Infelizmente. Então, à primeira vista, o que se tem de dados hoje em dia é que fatores do estilo de vida são responsáveis pelo início precoce da doença. Mas não é só isso, né? Aqui ele cita, por exemplo, a obesidade aumenta o risco de câncer coloretal, mas apenas 5% dos cânceres estão relacionados à obesidade exclusivamente, só a obesidade. O excesso de peso também está ligado a tumores do lado direito e não do lado esquerdo, e a gente não sabe muito bem o porquê disso. Então, dieta, obesidade e falta de atividade física pode estar impulsionando parte desse aumento, mas não é todo o aumento, não é única e exclusivamente as causas, né? Há outros fatores que ainda não foram descobertos e acho que precisamos concentrar nossa atenção neles. E aí, aqui ele fala de outros fatores também, que a gente sabe que tem bastante relação. E que também estão relacionados à obesidade e à alimentação, né? Que seria o consumo de bebidas açucaradas, aí a gente coloca aí refrigerantes e sucos industrializados, né? Consumo de carnes vermelhas, principalmente as processadas, né? Que são os embutidos, presunto, salsicha, linguiça, peito de peru, tudo que é embutido ali. Outro, usos de antibióticos, principalmente nas idades mais jovens e adolescência também, mais adultos também. Toxinas ambientais mais difundidas, aí a gente fala de poluentes, químicos, agrotóxicos, né? E taxas altas de cesarianas e outros procedimentos cirúrgicos, talvez por uso de antibióticos também, né? Normalmente no procedimento cirúrgico se faz antibiótico. E aí a gente vai explicar mais embaixo o que tem a ver a questão do antibiótico, né? O que todos esses fatores têm em comum é um efeito sobre o microbioma, exatamente o que eu estava falando. A população o que é microbioma? São as bactérias e micro-organismos que moram no nosso intestino. Não só no intestino, mas falando especificamente aqui do microbioma intestinal. Aqui o pesquisador diz que o início precoce da doença é pelo menos parcialmente explicado pelo uso de antibióticos na infância e no início da vida adulta. Isso já foi demonstrado de uma forma convincente. Por quê? Os antibióticos, eles matam as bactérias que estão causando infecções, mas matam também as bactérias intestinais saudáveis. E aí, às vezes, prolifera bactérias intestinais ruins. E qual é a grande questão? Bactérias intestinais boas, elas eliminam substâncias que são saudáveis para o nosso intestino e, consequentemente, para o nosso organismo. Já as bactérias ruins, o inverso. Bactérias ruins, elas causam inflamação intestinal, inflamação do corpo, e essas substâncias que elas eliminam também são cancerígenas e agridem o nosso intestino e predispõem à formação do câncer. Então, o desequilíbrio da microbiota intestinal, das bactérias intestinais, tem uma relação com o câncer já bem estabelecida hoje em dia, tá? Fala-se muito também, aqui não citou muito sobre o consumo de fibras, né? Que protege o câncer. Na verdade, ele falou dos fatores que causam. Então, a gente poderia dizer baixo consumo de fibras. E o que tem a ver as fibras quanto a isso? Além das fibras melhorarem o trânsito intestinal, acelerarem e vão fazer com que toxinas e substâncias ruins fiquem menos tempo em contato com o intestino, porque elas vão estar sendo eliminadas, fibras
elas servem de alimento principalmente para as bactérias boas, para as bactérias saudáveis, proliferando, fazendo elas crescerem, né? Então o consumo de fibras, principalmente a partir dos alimentos in natura, dos alimentos naturais, né, e não adicionadas nos alimentos, né? Um pão com fibra se torna integral. Não. O fruta, verduras e legumes. As fibras nas frutas, verduras e legumes, elas são muito importantes para alimentar as bactérias boas e deixar morrer de fome as bactérias ruins, né? Bom, não descartar sintomas incômodos, né? Aí aqui ele fala também, é difícil elucidar até que ponto a mortalidade deve ser aumento dos fatores de risco em relação às baixas taxas de triagem dos exames de rastreio, né? Particularmente em áreas rurais ou de baixa renda. Então também tem a questão de que poucas pessoas procuram os exames, ainda mais jovens, né? Já os idosos que deveriam fazer a colonoscopia não fazem, imagina os jovens, né? Então, aqui ele fala que 27% dos adultos jovens são diagnosticados com doenças avançadas, em comparação com 20% dos adultos velhos. Então, a doença está mais avançada nos jovens do que nos velhos. Por quê? Porque ela é mais agressiva nos jovens ou porque os jovens demoram mais a procurar o médico, né? Isso a gente não sabe. Bom, aqui ele fala um pouquinho sobre isso que eu falei, né? E demora mais tempo para fazer o diagnóstico. Tá, quais são os sintomas? Os sintomas: dor abdominal, perda de peso, alterações na frequência, no tamanho ou aparência das fezes e sangramento nas fezes também. Ocorrem em 46% dos casos iniciais dos jovens, em comparação com 26% dos casos dos adultos, né? E os jovens tendem a assumir que são saudáveis, e se eles têm alguns sintomas são transitórios e não são preocupantes, aí vão levando, infelizmente. Bom, necessidade de mais exames, como a tendência de mais casos em idades mais jovens, a disparidades raciais e étnicas também aumenta as taxas de mortalidade, porque é um exame que é um pouquinho mais caro do que uma mamografia, por exemplo, né? Um toque retal e um PSA para próstata. Então, às vezes quem não tem plano de saúde fica com mais dificuldade de procurar, né? E aí, às vezes, até procura o médico pede, aí demora meses para poder fazer, então, assim, realmente é complicado. Aqui ele fala de outros casos também bastante interessantes. Nativos do Alasca, né? É muito frio lá nos Estados Unidos, tem as maiores taxas de câncer de cólon retal no mundo. Os casos nessa população são 2 vezes maiores que nos indivíduos brancos e as mortes são 4 vezes maiores na população do Alasca. E os casos estão aumentando lá. Aqui eles dão possíveis sugestões, né? A gente não sabe se realmente é isso, mas por que no Alasca está aumentando, né? Aí, bastante interessante. Falta de vitamina D, porque lá é muito frio, lá nos polos, quase nos polos, então não pega muito sol, né? E a vitamina D ela tem um fator de imunidade e prevenção do câncer também, de cólon. Dieta de alimentos defumados, né? Porque eles pegam peixes e fazem defumado na fumaça ali para secar o peixe e conservar, preservar por mais tempo. Eles têm esses hábitos, né? E poucas fibras, frutas e vegetais, porque é muito gelado, então eles consomem basicamente mais carnes, são carnes, né? Então tem menos frutas e vegetais e aí menos fibras. E além da obesidade, o consumo de produtos industrializados também. Então a gente vê que isso também tem relação com populações específicas. Aqui fala de situação econômica também, principalmente pelo acesso aos exames, questão de pessoa de baixa renda, né? Então é isso, gente. Eu acho que esse artigo foi interessante. A gente abordou aqui alguns pontos sobre o câncer de cólon, né? E falamos um pouquinho sobre prevenção também. Então espero que vocês tenham gostado. E não deixe de comentar, tá? E coloquem nos comentários o que vocês acharam. E se vocês sabiam desses fatores de risco todo que causam câncer, e se já pensaram como podem se prevenir do câncer de cólon. Deixe nos comentários aí e a gente se vê no próximo vídeo.